É o que eu sempre falo pra vocês, tá? Ideias são maior do que nomes. E o Atlético ele passa basicamente todo o mercado da bola atrás de um jogador específico que é o Edwin Cetré. Destaque do Estudiantes de La Plata da Argentina, mas o Edwin Cetré ele tem uma característica muito clara que eu acho que molda bastante o jogo dele, que é a capacidade de drible. O Edwin Cetré é um jogador de muito drible, de muito um contra um, de muita capacidade de criar chances, de abrir defesas. E no final das contas o Atlético não consegue a contratação do Edwin Cetré, mas o Atlético consegue se reforçar. Não vou falar com um jogador tão bom quanto o Edwin Cetré, acho que tem um teto até maior, mas um jogador com as características do Edwin Cetré, e eu estou falando do Isaac. Trago a informação que o Isaac está liberado pelo departamento médico do Atlético e agora vai do técnico da Hellman utilizar ou não utilizar o atacante revelado pelo Fluminense. Sendo bem sincero, é uma notícia que me anima. É uma notícia que me anima porque a gente não tem esse driblador. A gente tem vários pontos, mas a gente não tem esse driblador. Ah, Thiago, mas o Leozinho. O Leozinho eu vejo como meia. O grande ponto do Leozinho é esse. Eu acho que a gente pega o meia, bota pelo lado que não tem tanta velocidade assim. Tem até um bom contra um. A herança do futsal no jogo do Leozinho é muito claro. Mas eu vejo o Isaac como um jogador muito mais funcional que o Leozinho. No sentido de ter características de jogador de futebol. Então por isso que eu acho que essa notícia do Isaac ela é muito positiva para um Atlético que vem sofrendo em algo que não vou falar que o Isaac vai resolver 100%, mas a gente ganha uma alternativa para tentar encontrar caminhos a partir do Isaac. O Isaac te oferece um drible que abre defesa e se tem algo que o torcedor do Atlético não pode negar é que o Isaac é extremamente habilidoso. E aí você fala de um cara que em um lance individual, deixando um, dois para trás, ele gera um campo aberto. Aí para você ter o Viveiros correndo, para você ter o Julimar correndo, para você ter o Mendonça correndo. E talvez seja esse o cenário que eu mais vejo o Isaac fazendo diferença. Cara, escapou de um, escapou de outro, tem o campo aberto para correr. E se você não lembra na Série B, o Isaac estava sendo fundamental numa série de gols. Isaac foi fundamental em gol contra o Paysandu, contra o Novo Horizontino, contra o... Não, Novo Horizontino não, contra o Criciúma dentro de casa, contra o CRB. O Isaac, num intervalo curto de Série B, já tinha 4 participações em gol, pressionando, criando, gerando chances, driblando, abrindo campo. Isso porque ele não jogou na melhor versão que o Atlético teve ao longo da Série B com o Viveiros, com o Mendonça, com o Julimar. Era o Isaac que tinha que se virar ali com Allan Kardec e companhia. Juliano. Então, assim, o Isaac eu acho que ele pode potencializar o jogo desses jogadores mais velozes e também pode ser uma alternativa para esse jogo de velocidade, para esse jogo vertical do Atlético, de saídas rápidas, de busca pelo espaço nas costas da defesa adversária. Sendo bem sincero com vocês, eu acho o Isaac, cara, um talentosíssimo jogador. Óbvio que você tem todo um ponto de interrogação porque é um jogador que vem de lesão, você tem todo um ponto de interrogação porque é um jogador que vem de um momento de uma pausa muito longa, então até adquirir ritmo a gente sabe que é necessário uma sequência, é necessário que o jogador tenha tempo ali, mas eu acho que no final das contas o Isaac ele consegue trazer esse contraponto, ele consegue trazer essa nova energia ao jogo do Atlético, que vai ser muito importante, principalmente jogando em casa, né? Principalmente jogando em casa. A gente falou da capacidade dele em jogos de transição, deixando adversários para trás, saindo de pressão. Mas se você for parar para pensar, o cenário que a gente mais precisa de um driblador é dos jogos em casa. E aí a gente pode começar a encontrar um caminho mais claro pra gente pontuar em jogos que na teoria são óbvios. Que é basicamente Vitória, que é Remo, que é Chapecoense, que são esses jogos que hoje, sendo bem sincero, são os jogos que mais me dão medo. E você ter um jogador como Isaac, que numa jogada individual pode conseguir um pênalti. Você tem um jogador como Isaac, que num drible pode deixar 2 para trás e abrir campo. Você tem um jogador como Isaac, que pode gerar um espaço numa defesa fechada. Para esse tipo de jogo é fundamental.
Para a formação que o Atlético vem utilizando, trazendo os pontos por dentro, acho que o Isaac ele faz muito bem esse papel de segundo atacante, em alguns momentos até pegando a bola e fazendo um papel mais criativo. O que eu vi do Isaac eu gostei muito. O que eu vi do Isaac eu aprovei bastante. Óbvio, não é um jogador pronto, não é um jogador moldado. Vai ser mais um jogador pra gente desenvolver. Mas eu acho que se voltar bem, e aí eu falo na questão física, e que também mental, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de um jogador retornando, eu acho que também a gente precisa citar essa questão mental como um ponto importantíssimo. Eu acho que a gente fala de um Isaac que pode somar bastante, sabe? E aumentar o leque de opções do Atlético de como atacar, de como chegar ao gol do adversário. Mas óbvio, além do ponto de interrogação físico, tem o ponto de interrogação técnico, né? Isso aí não tem muito o que a gente falar. Esse ponto de interrogação técnico eu acho que é uma questão que a maioria dos jogadores que foi contratado na temporada passada vai passar. A gente falou ontem sobre o Renan Peixoto. Eu não vou mentir, não. Eu vejo o Renan Peixoto num cenário muito parecido com o Isaac. Assim. Os jogadores que têm o potencial podem se provar, quando foram testados foram bem, e agora vão ter uma Série A para se bancar, para se estabelecer e para ganhar o seu espaço dentro do elenco do Atlético. Que, sendo bem sincero, eu acho que os dois, se a gente for levar em consideração, nenhum tem um espaço tão definido não, gente. Nenhum tem um espaço tão claro não. Então isso pra mim vai ser curioso entender como esses jogadores eles vão se bancar. Mas se eu pudesse brincar com vocês, eu acho que o Isaac é um C3zinho da Shopee. E a grande diferença em relação aos jogadores que a gente teve ali acaba sendo essa, né? Algo que eu já tinha falado pra vocês em relação algo que eu já tinha falado pra vocês em relação ao C3. O C3 não é um jogador de atacar o espaço, o C3 é um jogador de criar espaço. E não que o Isaac não possa abrir campo, atacar o espaço, aproveitar o latifúndio que um drible pode gerar numa defesa adversária, num processo de transição adversária. Mas é o jogador que vai ter um contra um, e um contra um pode gerar uma situação ali que o Atlético consiga e saiba aproveitar. E assim, são situações infinitas que um jogador habilidoso pode gerar. O Atlético volta a ter o jogador mais habilidoso do seu elenco. Acho que no final das contas a realidade é essa. E precisa acompanhar, sempre falo isso, habilidade com capacidade de criar chance. Se o Isaac conseguir pelo menos botar um companheiro na cara do gol, como ele vinha fazendo constantemente no final do Paranaense ali, quando ele começa a ganhar uma minutagem maior no início da Série B do ano passado, acho que a gente tem um reforçaço. Então, vai pra cima, Isaac, nosso C3zinho da Shopee. O Isaac é mais bonito, né? O C3 é muito feio, mas nosso C3zinho da Shopee. Tamo junto, Aranha.